Este vídeo corresponde à avaliação parcial da disciplina A Narrativa e a Poesia de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Meu nome é Keila Moraes Saltenes, sou aluna de Letras da turma de 2017 e eu vou fazer uma análise e interpretação do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, tendo como base o texto Operadores de Leitura para o texto narrativo de Arnaldo Franco Júnior. O enredo da história começa com Tancredo fazendo uma viagem. Enquanto ele passava pelos campos, ele acabou sofrendo um acidente, acabou desmaiando e, por coincidência, Túlio, um escravo, o ajudou e decidiu levá-lo para a casa de sua senhora ali, Dona Luísa P., que também se dispôs a ajudá-lo. Como ela própria não poderia ajudá-lo, porque ela também estava doente, quem o ajudou foi a sua filha, a Úrsula. E é assim que Tancredo e Úrsula se conhecem. E enquanto os dias foram passando, Úrsula foi se apaixonando por Tancredo e ele por ela. Em uma das suas caminhadas matinais ali de Úrsula, Tancredo se declara para ela. E é quando ele conta a sua vida, seu passado, que ele já foi apaixonado por uma outra mulher e que essa mulher o decepcionou e que conhecer Úrsula e se apaixonar por ela estava sarando ali as suas feridas, as suas dores passadas. Depois das juras de amor, Tancredo precisa partir, ele precisa resolver negócios e é quando Úrsula se encontra com Fernando P. Na época ela não sabia, mas ele era seu tio que a sua mãe tanto temia, o seu tio que fazia ameaças, que ela também tanto temia. E ele acaba se apaixonando por ela, acaba fazendo juras de amor também, mas Úrsula não poderia corresponder porque ela já havia se apaixonado por Tancredo. E ali começam os ciúmes de Fernando P., começam os ciúmes do tio dela, porque ele a queria para si e ela não podia retribuir esses sentimentos. Depois da morte da mãe de Úrsula, ainda no cemitério, Tancredo volta, encontra ela no cemitério, ali muito mal, e a leva para um convento, meio que os dois fugindo de Fernando P., buscando proteção. Ali naquele convento eles se casam e na noite de casamento deles, ali quando eles já vão sair para irem para casa, Fernando P. aparece e acaba aqui cometendo um crime, acaba matando Tancredo. E Úrsula ali em seu desespero é levada por Fernando P., mas ela, pelo trauma muito grande que ela sofreu, ela amava Tancredo, e por ter perdido a sua mãe recentemente também, ela acabou ficando muito depressiva e Fernando P. acreditava que ela estava louca. E por esse sentimento de solidão, depressão dela, ela acabou vindo a morrer, a falecer de tristeza, O livro deixa isso claro, que ela morreu ali de tristeza, solidão. E Fernando P., por não se encontrar, não encontrar felicidade, não encontrar ali os seus desejos realizados, acaba que abandonando tudo, deixando os escravos, deixando a casa dele. Ele era um homem muito rico, era um comendador ali daquela localidade e acabou indo viver com os eremitas, com os padres ali, os sacerdotes. E por fim também Fernando P. acabou confessando os seus crimes. Ele não queria confessar os crimes dele, mas ele veio a confessar porque era o único jeito, segundo o padre que estava ali ao lado dele reencontrar Úrsula novamente. Caso contrário, ele iria para o inferno, e sendo que Úrsula estava no céu, segundo o padre, e ambos jamais iriam se encontrar. E é quando Fernando P. ali diz que se arrepende e acaba vindo morrer.
Já o contexto do livro, ele tanto foi escrito no século XIX, quanto se passa no século XIX. A sua narrativa é baseada ali no século XIX, na época ali do romantismo, em que essa visão política e social era muito passada para os livros, era colocada ali nas narrativas. A sociedade era uma sociedade escravocrata, né? Então tinha muitos escravos ainda, pessoas escravizadas, negros em sua maioria, e que numa época em que se acreditava que negro não era tão importante quanto os brancos, que não tinham os mesmos direitos e que por isso eram escravizados. Ela escreve e ela coloca o negro ali numa categoria totalmente diferente da que ele vinha sendo colocado, né? Ele ganha voz nessa narrativa. Tanto porque ela também era descendente de negros e porque ela era uma mulher, né? Tanto que ela se identifica ali no seu livro, quando ela publica, ela coloca uma maranhense, ela não coloca o nome dela, porque era possível que ela fosse ridicularizada por ser mulher ou por ser afrodescendente. E esse livro ele é muito conhecido por ser o primeiro livro abolicionista da história da literatura brasileira. Então, o primeiro livro abolicionista foi escrito por uma mulher e uma mulher afrodescendente. Então, esse contexto histórico dele, tanto o abordado na narrativa quanto o momento em que ele foi escrito, se passa ali nessa época em que a sociedade era totalmente preconceituosa e racista, e foi um momento muito importante foi um livro muito importante ali, porque deu voz ao negro, deu essa outra visão do negro, né, na sociedade. E apesar desse livro não ter feito muito sucesso na época em que ele foi lançado, ele é conhecido até os dias atuais e estudado nos dias de hoje. A biografia da autora está diretamente ligada a esse contexto histórico, por ela, como já disse antes, ser uma afrodescendente. Nasceu em 1825 em São Luís do Maranhão. Seu pai era negro e sua mãe era branca, né? Então era uma união ali interracial. E ela ficou órfã muito cedo. Aos seus 5 anos ela ficou órfã e foi morar com uma tia. E já desde cedo ela se dedicou ao magistério ali, tanto porque também era a única categoria ali de trabalho em que as mulheres eram aceitas ou era bem visto para uma mulher, né? E ela foi aprovada em um concurso público em 1847. Ela lecionou como uma professora de primeiras letras na cidade de Guimarães, do Maranhão. E também é interessante, ela foi a primeira mestra régia do município, né? Então uma pessoa ali que se destacou bastante, tanto pela sua capacidade ali intelectual, quanto pela sua determinação, sua força de vontade, de ser uma pessoa pobre, mulher, afrodescendente, em se destacar, em querer ser algo mais do que os rótulos diziam daquela época. E ao se aposentar em 1880, ela cria na localidade de Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão, e uma das primeiras do país. Claro que isso não foi bem visto, ela foi muito criticada, essa postura dela foi muito criticada em querer uma escola mista, em criar uma escola mista, né? Tanto que alguns anos depois ela foi afastada ali das suas funções e a escola foi fechada. Ela é uma autora que escreveu muitas coisas, ela publicou poesia, ficção, até enigmas e charadas ela publicou, e entre as suas produções estão essas narrativas, né, os romances. Ela publicou 3 narrativas. Úrsula, em 1859, Gupeva,
em 1861 e a escrava em 1887, né? Então todas elas, a primeira e a última foram narrativas abolicionistas, que colocavam o negro, falavam do negro ali de uma maneira mais política, mais social, que davam voz ao negro. E em específico aqui, Úrsula, que é o romance que está sendo analisado, que dá essa condição social de que o negro também tem sentimentos, o negro também tem vontades, o negro também tem desejo. Ela acaba mostrando isso em Úrsula, né? Que para uma época em que se acreditava que o negro era apenas um objeto. Já se adentrando aqui nos conceitos, né, de análise, nós temos já aqui a fábula, que é um dos conceitos abordados por Arnaldo Franco Júnior. E a fábula é um conceito que compreende os acontecimentos ou fatos comunicados pela narrativa, ordenados de maneira lógica e cronologicamente. Ou seja, a fábula ela é um elemento que precisa de consistência e de lógica ao ser narrada. Então, como que a fábula de Úrsula pode ser entendida, que é um romance que conta a história de amor vivida por dois jovens, Úrsula e Tancredo, e eles de diferentes classes sociais, né? Jovens ali, Tancredo era muito rico e Úrsula pobre, e por fim tem uma história trágica. Temos também ali a intriga do romance, né, que é o conflito dramático, é como se dá esse conflito dramático. Aqui nós podemos citar o ciúme e a inveja de Fernando P versus o amor ali de Tancredo com Úrsula, né? Então esses sentimentos se opõem e eles causam essa intriga, esse conflito dramático na obra. Aqui no slide nós podemos ver uma conversa de Fernando P com Tancredo e que nós podemos identificar esse conflito, né? Essa intriga entre ambos. Já o nó do romance, né, que é o elemento que introduz o conflito dramático, nós podemos dizer que é o encontro de Úrsula com Fernando P, porque até aquele momento estava perfeito a história deles, né? Úrsula tinha... Tancredo tinha se declarado a Úrsula tinha se declarado também, e ambos tinham trocado juras de amor, e ela estava aguardando por ele, então estava perfeito. Mas aí o encontro dela com Fernando P introduz esse conflito, introduz o problema, né, na narrativa ali, o impasse na história de amor dos dois. O clímax da narrativa, que é o momento ali mais aguardado, mais conflituoso do momento ali, é o tudo ou nada que antecede o fim, né? Ali o momento ali mais o ápice da narrativa, o ápice do drama. E é ali quando Fernando P e Tancredo se encontram após o casamento, né? E que eles começam a brigar e desferir ofensas um para o outro. E esse que é o momento que vai ser decidido o desfecho da história. E vem a seguir, segundo Arnaldo Franco Júnior, já vem ali o desfecho, que neste caso está diretamente ligado ao clímax, né? Que o clímax é a briga, e logo em seguida Fernando P mata Tancredo, e esse é o momento, esse é o desfecho da história, né? Tancredo morre e em seguida a Úrsula morre e por fim Fernando P também morre. Então esse é o desfecho da história do romance. Seguindo com a análise, nós temos a personagem, intriga e motivação. Protagonistas da intriga. Em protagonistas da intriga nós temos Tancredo versus Fernando P e Úrsula versus Fernando P, porque ali Úrsula, apesar de ser o objeto ali de desejo, né, tanto do tio quanto do Tancredo, ela também ali tinha intrigas ali com seu tio, tinha problemas ali com o tio, né, ela o temia.
Já os motivos ligados a personagens, né, os motivos diretamente ligados ali à intriga, temos o amor de Tancredo com Úrsula, temos o ciúme de Fernando Per para com Tancredo, né, ele tinha ciúmes do amor deles, e Úrsula tinha medo dele, e o orgulho também ali não podemos deixar de citar, porque Fernando P, ao saber que Úrsula estava apaixonada por outro, sentiu o orgulho ferido ali, né? Não poderia deixar que ela ficasse com uma outra pessoa, a não ser ele. Na classificação das personagens, nós temos personagens principais e personagens secundários. As principais ali são que as suas ações são fundamentais para o desenrolar ali da narrativa. E as secundárias são aquelas que não são tão importantes ou que têm a sua importância também, mas não são os protagonistas da história. Nos principais, nós temos ali Tancredo e Úrsula, né? Úrsula sendo uma personagem plana, estereótipo, que é aquela personagem que tem o estereótipo. Úrsula ali é toda delicada, toda intocada, pura, um raio de sol. Toda a narrativa contribui para que ela seja ali o símbolo de pureza. Então ela tem esse estereótipo, né, de a delicada, a pura, a intocada. E Tancredo ali, o herói, aquele que salva a donzela, aquele que está ali para ajudar, aquele que morre pela donzela, né? Então eles são personagens planos que tem esse estereótipo. Já nos personagens secundários, nós temos Túlio, que é um plano tipo, né, que ele é um típico personagem ali, um negro, que é escravo e que é leal, que morre também por aqueles que ele considera amigo, né, que é Tancredo. Ele morre tentando salvar Tancredo e Úrsula. Nós temos Susana, que também é um personagem tipo. O sacerdote também é plana e tipo, porque ele é um sacerdote e tudo que ele faz, tudo que ele fala é baseado na sua função ali, no seu cargo, né, de sacerdote, de padre. Antero, que é plano, somente plano, porque o seu grau de densidade psicológica não é tão elevado para chegar a ser redonda ou qualquer outra coisa. Luísa P, que é plana tipo, porque ela é apenas mãe, ela não tem nenhuma outra função, ela é apenas mãe com a função de orientar a filha, de dar conselhos à filha, né? Mãe de Tancredo também, que é plana, o pai de Tancredo, que também aparece na narrativa ali, da narrativa dele, é plana. Adelaide, que é a mulher por quem ele se apaixonou pela primeira vez, também é plana. E por fim nós temos Fernando P, que é um personagem secundário, mas ele é um personagem plana, com tendência a redonda, ou seja, ele não é um personagem redondo, que tem um grau de densidade ali psicológica muito grande, e ele não vai surpreender o leitor de maneira assim muito grande, mas ele vai fazer coisas que vão surpreender o leitor de maneira já esperada, ou seja, tudo que ele vai fazer já é esperado dele, mas ainda assim o leitor consegue se surpreender, ou seja, na primeira vez que ele encontrou Úrsula, ele prometeu que ela seria dele ou ela não seria de mais ninguém. E quando Tancredo quando o Fernando Per mata Tancredo, essa fala dele se concretiza, né? Ele quer Úrsula para si e ele faz de tudo para tê-la. Então, apesar do leitor ali se ver surpreendido com a morte do herói, mas ao mesmo tempo já era algo que era esperado dele. Então, por isso que ele se classifica ali como uma personagem plana com tendência redonda. Aqui no espaço, quando se refere a espaço, está falando ali do espaço geográfico, né, do cenário ali que compõe
a narrativa. Nós temos o espaço principal e nós temos o espaço secundário. No espaço principal nós temos a casa de Úrsula, que é onde se passa a maior parte da narrativa ali, onde que ela se encontra pela primeira vez com o Tancredo, onde ela se apaixona, onde a mãe dela morre, né? Então ali é o espaço principal e é um espaço fechado, é um espaço privado e que a narrativa ali se passa tanto de dia quanto de noite. Já nos espaços secundários nós temos a mata, que é onde ela vai caminhar, que é também onde ela encontra o tio pela primeira vez, né, Fernando P., que é um ambiente aberto, um ambiente público, e a narrativa lá acontece durante o dia. Nós temos a estrada também, que é um elemento ali que está disposto na narrativa. Nós temos o convento, né, que é onde eles buscam abrigo, e nós temos a casa de Tancredo ali, que quando Tancredo vai contar o passado dele, a casa dele aparece na narrativa. Já a ambientação, que segundo Arnaldo Franco Júnior, um ambiente é construído por efeito de sugestão a partir das ações dos personagens, ou seja, ali dependendo do que os personagens estão vivendo, a ambientação é formada. Ali a maior parte do tempo é um ambiente ali de amor, né? Porque tem ali o amor de Tancredo e Úrsula, de saudade, que é quando Tancredo parte e Úrsula fica com saudade dele, de angústia também pela possível morte da mãe, de medo por conta do encontro dela com Fernando P. Nós temos também ali o momento de desespero, que é o momento que Fernando P. mata Tancredo, né? Aquela ambientação ali é baseada no desespero, na solidão. Então nós temos diversos momentos ali que a ambientação é formada a partir do que os personagens estão vivendo. Nesse tópico, elementos do espaço que nos remetem para a realidade da Amazônia, nós temos um trecho do livro que diz: um jovem cavaleiro melancólico e como que exausto de vontade, atravessando porção de um majestoso campo que se dilata nas planuras de uma das nossas melhores e mais ricas províncias do norte, deixava-se levar ao través dele por um alvo e indolente ginete. Né? Nesse momento aqui, nesse trecho da narrativa, logo no início, o narrador fala de províncias do norte, mas na época, províncias do norte, o Maranhão estava englobado nessa província, né? Não tem mais a mesma configuração geográfica que nós temos hoje. Então, na realidade, nós não temos elementos da Amazônia, nós não temos elementos que remetem à realidade da Amazônia ali, porque é uma narrativa que se passa no Maranhão, e que apesar de ser citada a província do norte, não especifica a Amazônia ou não remete nada à Amazônia. E essa é uma narrativa que ela é linear, né? O tempo cronológico ali dela é linear, ou seja, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim, e é bem perfeitamente estruturada, né? Não tem nenhum momento ali que vai para o passado, volta para o passado. O momento em que Tancredo está contando a história passada dele, ele não volta totalmente ao passado, ele está apenas trazendo lembranças do passado para a Úrsula. Então esse momento ali não se encaixa como não tem uma quebra ali na linearidade da narrativa, ela continua seguindo, fluindo linearmente. Porém, nós temos ali o que Arnaldo Franco Júnior chama de análepse, né, que é um recuo no tempo, os flashback, e é o que acontece ali quando Tancredo está contando a sua história do passado para Úrsula, né? Ele tem flashbacks, ele traz as memórias ali vivenciando com Úrsula.
que é ali quando nós podemos falar, que é nesse momento que nós podemos falar do narrador. Nós temos o narrador principal, que é em terceira pessoa, né? Ele é um observador da história narrada, ele não participa dessa história, ele não é um dos personagens ali que está protagonizando a história. Ele usa o sumário narrativo para narrar, ou seja, né, a partir dos personagens ali, ele vai narrando a história. E também ele usa um discurso direto e constantemente faz o uso também do discurso indireto livre, ou seja, no momento ali que os personagens estão vivendo alguma cena, é como se os personagens ali assumissem a narrativa. Esse narrador dá a impressão que o personagem assume a narrativa, mas não é o que acontece. Ainda é o personagem em terceira pessoa, ainda é o personagem observador, mas é um personagem ali onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele sabe o que os personagens estão pensando, ele sabe o que os personagens estão sentindo, e é por isso que ele consegue fazer esse discurso indireto livre. Tanto que aqui nós temos uma citação, né, da narrativa, que é Túlio, quando Túlio ele começa a lembrar da vida dele, né, da vida dele na África, né? Nas asas do pensamento, o homem remonta-se aos ardentes sertões da África, vê os arraiais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias do oásis. Ou seja, ele sabe o que está passando na mente de Túlio e ele consegue passar isso para o leitor. No momento em que Tancredo ele assume a narrativa, né, para falar do passado dele, quem passa a narrar é ele próprio. Ele narra ali sua história, o seu amor, o seu trágico amor, né, que é por Adelaide, que Adelaide o traiu com seu próprio pai. E nesse momento ali o narrador passa a ser em primeira pessoa, né, pelo protagonista que está contando. E, obviamente, ele é participante da história narrada, porque é o próprio Tancredo que está contando. Ele usa a cena para narrar, né? E a partir daquele momento ali, a partir das cenas, ele vai narrando, ele vai construindo ali a narrativa do ponto de vista dele, segundo a opinião dele. Então, nós temos a visão somente dele ali, né, nessa narrativa. E ele usa o discurso direto, né? Por ser um personagem, por ser um narrador de primeira pessoa, ele usa livremente ali o discurso direto. Quando o narrador e o foco narrativo, nós temos duas classificações. Nós temos a classificação de Norman Friedman e nós temos a classificação de George Jennett. A primeira classificação de Friedman, nós temos o autor ali onisciente intruso, ou seja, nós estamos falando do narrador, que é um narrador que ele se intromete, como eu disse antes, ele se intromete na história, ele sabe o pensamento dos protagonistas, dos personagens, ele sabe o sentimento desses personagens e ele escolhe a hora que ele conta isso para o leitor e a hora que ele omite, como na citação aqui do slide, né, que diz: nesse momento tão solene para Úrsula, sentiu profundo arrependimento de seus passeios da alvorada e rápido pela mente passou todos os últimos atos de sua vida. Ou seja, né, aqui novamente ele sabe o que está se passando na cabeça de Úrsula, sabe o que ela está sentindo e ele passa isso para o leitor também. Classificação aqui de Jennett, nós temos um narrador heterodiegético. O que é esse narrador? É um narrador que ele não participa, por conseguinte, da história narrada, ou seja, ele não está incluso lá, ele não é um dos personagens que participa, ele é apenas ali um observador, como Friedman disse, né? Um observador ali intruso e onisciente, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele sabe o sentimento de todos os personagens, mas ele não está participando da narrativa, ele não está ali em cena com os personagens, como disse Jennett. Por fim, na nossa análise, nós temos aqui o assunto da narrativa e o tema da narrativa. O assunto da narrativa é algo mais aberto, né? Algo mais distante ali. Então, nós podemos dizer que é um romance
do século XIX, um romance trágico. Já o tema da narrativa, que é capaz de englobar a totalidade do conflito dramático, né, como Franco nos disse, nós podemos dizer que é o amor. Né? O amor, ele engloba todo o conflito dramático. É por causa do amor que nós temos ali os motivos, que são o que? Os motivos são o ciúme que esse amor causa, o ódio, o orgulho, o medo, né? Então, tudo o que ocorre na narrativa é por causa do amor. E esta foi a análise do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, né, que nós focamos em específico nos elementos estruturais da narrativa ali, né, do narrador, dos personagens, suas classificações, ambientação, tempo. Então nós focamos nesses elementos estruturais para mostrar mesmo como a autora construiu ali essa narrativa. E obrigada.